Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: Deus sente saudades de você. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do Eclesiastes, o livro do pregador, capítulo 12, vou ler do versículo 1 ao 7. Dizem assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do campo se baixarem. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Hoje é 8 de abril de 2024. Santíssimo, poderoso, bondoso, misericordioso Deus, é no nome do teu Filho Jesus Cristo que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada ouvinte, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa nossa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo assim, vou repetir, tá? Deus sente saudades de você. Às vezes a gente está distante, está longe, né? Talvez a gente precisa viajar para algum lugar e ficar distante de alguém que a gente gosta. E tem momento que bate aquela saudade, entendeu? Já aconteceu um fato comigo, eu era um jovem ainda e precisei ficar distante dos meus pais por mais de 3.000 quilômetros pela primeira vez. Eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos. Gente, eu fui para trabalhar. Às 2 meses depois eu estava pedindo para vir embora. Porque a saudade dos meus pais, dos meus irmãos, foi mais forte. E eu não demorei muito tempo nesse lugar não, viu? Então Deus sente saudades de você, da senhora, do senhor, de mim. Enquanto a gente, às vezes, nem se lembra de Deus, né? Geralmente, as pessoas, não estou falando do seu caso, do vosso caso, mas a maioria das pessoas só se lembram de Deus na hora de pedir. Quando precisa de alguma coisa, de um socorro, de um pedaço de pão, de uma veste, de um emprego, de saúde, né? Mas quando está tudo tranquilo, né, está tudo bem, e Deus quer que a gente viva bem, mas que não esqueçamos dele.
Mas aí, infelizmente, o homem é tão ruim, tão mal para com Deus, que se esquece de Deus. O povo de Israel era assim. E a gente não é diferente do povo de Israel. Inclusive, há uma expressão no livro dos Juízes de Israel, capítulo 3, que eu vou deixar aqui também, está relacionado a isso. Vou ler versículos 7, 8 e 9, diz assim: E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Está vendo? Acabei de falar que pouco a gente, dificilmente, né, as pessoas se lembram de Deus. Segue o texto. E serviram aos Baalins e a Astarote, dois deuses pagãos. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele, Deus, né, os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Mas veja que Deus tão bom, tão misericordioso, para nós que nos esquecemos dele o tempo todo, mas ele não se esquece de nós. Versículo 9. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, para libertar eles daquela servidão ali com aquele rei da Mesopotâmia, né? Segue o texto. E os libertou Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Então Deus levantou o juiz chamado Otniel e o povo recebeu o livramento. Mas no texto base que eu li aqui, que é muito conhecido para quem lê a Bíblia, o pregador manda a gente se lembrar de Deus. Deus é o nosso Criador. Mas ele diz, lembre-se de Deus quando você for forte, quando você tiver saúde, quando você for jovem, quando você tiver condições de fazer alguma coisa para Deus e para os homens. É isso que ele quer dizer. Aí ele diz, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais você venha dizer, não tem alegria. Porque quando a velhice chega, e eu posso dizer isso com propriedade, que eu já estou velho, a gente não sente muita vontade não, a gente não sente muita alegria na vida, né? Não sente, somente com Jesus. Mas falando de uma forma natural, né? A gente, vamos ser bem realistas, o homem perde muito prazer com a velhice, né? Aí ele fala aqui, gente, do versículo 2, porque o tempo é muito rápido aqui, passa rápido, eu não quero enfadar vocês, mas o versículo 2, versículo 3, até o versículo de número 6, ele fala aqui exatamente do corpo humano, de uma pessoa que está ficando ou ficou velha. Não é mais o jovem, o moço aqui que se esqueceu de se lembrar do seu Criador. Aí diz, lembre-se agora, porque vai chegar o momento, no versículo 2, que vai se escurecer o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Você sabe de que parte do corpo ele está falando aqui? Está falando dos olhos. Quando a gente é jovem, eu lembro, eu via bem, enxergava bem tudo. Hoje preciso de óculos. Além do mais, recentemente descobri que eu estou com catarata. E isso faz parte da idade dos os velhos. Está chegando. É o que a gente herda, entendeu? Com a velhice. Versículo 2 fala exatamente disso, porque quando ele fala que o sol, a luz, a lua, né, as estrelas vão escurecer, é porque a gente vai perdendo, né, aquela força na visão. E fala, as nuvens, vêm as nuvens depois da chuva. É exatamente a catarata. A chuva aqui são lágrimas, né? As nuvens são aquele embaçamento na vista. Eu queria ter mais tempo para falar de mais coisas aqui, porque está falando do corpo humano inteiro aqui, até o versículo 6. Versículo 13 ele diz, no dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes. Você sabe do que eles estão falando, do que ele está falando aqui? O pregador está falando exatamente dos nossos membros superiores e inferiores. Os guardas da casa são os braços. Quando alguém vai tentar machucar outra pessoa,
O que é que a pessoa que está sendo ofendida faz? Usa os braços para se proteger. São os guardas do corpo, não é verdade? Então, na velhice, esses braços, eles tremem e encurvarem os homens fortes. Os homens fortes aqui são as pernas, as nossas pernas. Eita, isso está batendo exatamente comigo. Daqui a pouco eu faço 100 anos e eu estou assim desse jeito. Glória a Deus por isso. Bom é a gente desfrutar a velhice, né? Pelo menos tem tanta gente que já partiu na sua idade, infelizmente jovem, porque não soube viver. Aí fala no versículo 4, as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. Fala de dentadura, fala de... Aqui é os ouvidos, né? As portas, duas portas da rua aqui que ele fala, se fechar, os ouvidos. A gente com a idade, desculpa pessoal, tá rindo porque eu acho engraçado, porque tudo isso aqui tá se encaixando comigo. Com a idade, os ouvidos a gente vai escutando menos. Eu me lembro que eu coloco assim, o pessoal tá falando, eu coloco a mão, acho que você tá imaginando a senhora, o senhor, assim, né, para fazer a palma da mão, para ouvir melhor. Repete! Gente, qualquer dia desse, se Deus permitir, eu vou seguir falando sobre as outras partes do corpo que estão aqui inseridas nesses versículos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do livro de Eclesiastes, capítulo 12. Obrigado a todos, desculpa alguma coisa aí, pessoal, é porque, sinceramente, a gente tem que rir, né? A gente tem que rir, não é pecado, viu, gente? Se alegrar na carne também não, tá? Ótimo dia a todos, servo de Deus.